Fala galera, estamos trazendo aqui mais um vídeo para o canal. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal. Se você não é inscrito, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo do canal. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo, galera. É muito importante para ajudar no crescimento aqui do canal. Sem mais enrolações, bora pra notícia. Galera, a entrevista do diretor adjunto do Corinthians, o Jorge Calil, tem dado o que falar. O Corinthians tem passado por uma situação financeira complicada e todos nós sabemos disso. E a diretoria culpa o excesso de contratações. Segundo o Jorge Calil, ele avisou desses erros antes que o número de contratações continuasse crescendo. Em entrevista ao podcast Timão, ele disse que a ideia que ele passou ao Andrés foi de contratar por empréstimo para ver se o jogador daria certo antes de contratá-lo em definitivo. Segundo ele, todos os jogadores que foram contratados não foram contratados diretamente pela diretoria, mas todas as contratações tiveram a aprovação do Cifute, das comissões técnicas e treinadores, que repassavam o caso do jogador para a diretoria. Mas segundo ele, o presidente do Corinthians preferiu contratar as apostas, pois acreditava que poderia render no clube, a exemplo de outros jogadores que fizeram sucesso no Corinthians, como Leandro Castan, Chicão, Felipe, Guerreiro, Romarinho e outros. Galera, mas agora dando aqui a minha opinião sobre essa entrevista do Calil, o Corinthians não precisa ficar comprando jogadores que serão apenas apostas, pois de apostas, na base, o clube já tem bastante. Se o clube deseja trazer um jogador promissor, a ideia é essa mesma, de trazer por empréstimo e com uma opção de compra no contrato. Se render, compra. Se não render, não é obrigado a comprar. O Corinthians é um clube gigante, mas temos que viver dentro da nossa realidade. Não é porque os gigantes europeus geralmente pagam caro em um jogador que é tratado como aposta que o Corinthians venha seguir o mesmo caminho. A situação financeira de alguns clubes europeus não está tão ruim quanto a do Corinthians. Muitos clubes têm um setor para descobrir novos talentos bem preciso e são bem antenados no mercado. Agora, não podemos esquecer que quando o Thiago Nunes revelou que o Cifute estava sucateado, isso repercutiu mal. Mas como que a diretoria vai confiar a descoberta de novos talentos ao setor que está sucateado? Por isso, na situação que o clube se encontra hoje, é preciso aprender com os erros do passado, que o orçamento do Corinthians seja tratado com mais responsabilidade para não encher o clube de jogadores que vão trazer prejuízos e nenhum retorno financeiro. Jogadores esses que, quando são contratados, fazem um contrato longo de 2, 3, 4, 5 anos. Aí o clube manda um treinador embora, treinador que trouxe esses jogadores, e o novo treinador vai pedir mais jogadores. E esses jogadores que são pedidos pelo novo treinador fazem contratos longos, ou seja, vai virando uma bola de neve e o Corinthians arcando com todos os salários. Por isso vemos hoje o Corinthians com muitos jogadores emprestados e ainda pagando o salário da maioria deles. Por isso o clube está afundado em dívidas. É claro, essas dívidas elas não vêm de agora, mas também é aquilo, galera. Não podemos esquecer que também tem uma mão do empresário aí por trás dessas negociações e não se sabe o que os caras oferecem para que a diretoria possa contratar um jogador deles. E falando nas dívidas do Corinthians, o Conselho de Orientação do clube vai se reunir na próxima segunda-feira para discutir e votar o balanço financeiro de 2019. Segundo a notícia que saiu aí no Globoesporte.com, o que estará em pauta é o parecer do Conselho Fiscal emitido nesta semana. Qual é esse parecer? O de que o déficit do Corinthians de 2019
foi de 177 milhões de reais, como dito anteriormente, mas esse déficit pode chegar a 195,4 milhões de reais devido duas pendências judiciais avaliadas em 18,4 milhões. O Conselho Fiscal não só recomendou a reprovação de contas, como sugeriu a abertura de sindicância para apurar se a diretoria omitiu dados dos auditores durante a realização do balanço. Embora não tenha poder para reprovar as contas, o Conselho de Orientação do clube vai emitir um parecer, assim como fez o Conselho Fiscal, e apresentará o mesmo ao Conselho Deliberativo. A reunião dos conselheiros para votar as contas deveria ter ocorrido em abril, mas foi adiada por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas ela pode ocorrer ainda neste mês. Caso as contas do clube sejam reprovadas, isso pode dar início a um processo de impeachment do presidente Andrés Sanches. Galera, como já havíamos informado aqui no canal, o Corinthians fechou um novo patrocínio com a Galera Group, detentora do site de apostas galera.bet. Uma página foi lançada na internet para que os torcedores do Timão possam votar e escolher o nome do patrocinador que será estampado na manga da camisa do uniforme. 3 opções para a escolha estão disponíveis: Coringão.bet, Alvinegro.bet, Fiel.bet. Deixarei aí na descrição o link do site para que você possa estar votando e fazendo a sua escolha. Como foi anunciado pela CBF e falamos isso aqui ontem no canal, o Campeonato Brasileiro ele vai se estender até fevereiro de 2021. Com a extensão da competição devido a essa pandemia do coronavírus, o Corinthians pode perder 2 jogadores no fim do ano em meio ao Campeonato Brasileiro. Jogadores que são cotados como titulares. Um é o atacante Mauro Bozelli. Seu contrato com o Corinthians vai até o fim do ano. Bozelli, em entrevista, ele já até disse que tem um pré-acordo com o Corinthians por mais um ano, mas a renovação só irá acontecer caso as duas partes chegarem a um acordo. O outro é Sid Clay. O lateral veio por empréstimo do Dinamo de Kiev até dezembro. Não se sabe se haverá um acordo para que o contrato dos dois possam ser estendido até o fim da competição. Caso não ocorra nenhum acordo, o Corinthians ele vai perder seu titular no ataque até o momento, que é o Bozelli, e também o lateral esquerdo, que veio para ser titular da posição no time de Thiago Nunes. Galera, eu queria fazer aqui 2 perguntas a vocês. O Corinthians deveria renovar com o Sid Clay, mesmo com o Lucas Piton mostrando que pode ser titular na posição? E a outra pergunta é se o Corinthians deve renovar com o Bozelli, mesmo após a chegada do Jô. Deixa aí a resposta de vocês nos comentários. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal se não é inscrito e até o próximo vídeo.